Olá, estamos aqui novamente no Pod da Prefeitura para conversarmos hoje sobre infraestrutura urbana. O convidado de hoje é o secretário de Infraestrutura Urbana do município de Goiás, Irã Braulino. Olá, Irã, bem-vindo. Olá, Fernando, obrigado. Vamos então bater um papo aqui sobre infraestrutura urbana e eu já começo perguntando para você e que explique para quem nos acompanha aí no Pod da Prefeitura qual que é a real função da secretaria a qual você está à frente, que é a de infraestrutura urbana no município de Goiânia, né? Pois bem, Fernando, a Secretaria de Infraestrutura Urbana, a pasta a qual a gente está à frente lá desde janeiro de 2025, é uma pasta que ela cuida da infraestrutura da cidade, infraestrutura urbana. Vamos dizer assim, quais seriam as atribuições da secretaria? A secretaria, ela cuida da manutenção da limpeza, das vias, né? As vias que às vezes é buraco, a via que precisa pavimentar. Toda obra em si, no município, ela é responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura Urbana. Então, Certo. além da gente atender toda a cidade, a gente também atende as outras secretarias. Um exemplo, Secretaria de Educação precisa executar uma obra, uma construção de uma escola, de uma reforma de uma escola. Essa execução ela é feita por meio da Secretaria de Infraestrutura. A gente também é responsável pela coleta de lixo, limpeza da cidade. Então, tudo aquilo que envolve a infraestrutura da cidade, a organização, é responsabilidade da Secretaria de Obras, como também as construções. Então, nós Uhum. temos aí na nossa cidade, o setor construtivo e de construção civil está bem avançado, acelerado, e tudo isso passa por lá, pela Secretaria, as aprovações das construções, alvarás de construções, as liberações, os habites, né, as certidões de habites, certidões de número para. Então, toda a fiscalização das obras, tudo passa por nós lá e cuidar também da infraestrutura da cidade. Muitas pessoas acabam que chamam ao cargo que você ocupa como a Secretaria de Obras. É correto falar que é a Secretaria de Obras também? Ou, não, ou Sim, são funções distintas? não, sim, assim, a maioria das pessoas da cidade chamam lá de secretaria de obras, porque é a secretária que cuida das obras da cidade. Então, Uhum. assim, a gente vê que tem alguns municípios aí do estado ou do país que tem a secretaria com a nomenclatura secretaria de obras, mas a nossa secretaria, ela tem esse nome de infraestrutura urbana que ela engloba, no geral, as obras e também coleta de lixo, limpeza, fiscalização e cuidando de toda a infraestrutura da cidade, mas não tem problema algum ser chamada de Secretaria de Obras, não. Perfeito. Então, você que está aqui acompanhando o Pod da Prefeitura, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Secretaria de Infraestrutura Urbana e cada demanda que ela tem aí no decorrer do ano, e o Irã sendo o responsável. E aí, Irã, vamos então agora falar desse período. Estamos no verão, né? Amanhece às vezes chovendo, o sol aparece, à tarde chove novamente, mas alguns dias do verão ficam com mais chuvas, né? Ficam um período mais chuvoso, e isso acaba que cá traz algumas consequências. Buracos, traz a questão de até barrancos e as estradas aí que ainda não tem a pavimentação. Como que está a atuação da secretaria a qual você está à frente durante esse período chuvoso? Então, Fernando, essa época do ano, ela é uma época, para nós, uma época muito desafiadora, porque os problemas eles vão surgindo numa velocidade muito grande, por causa Uhum. das chuvas. E o que a gente observou neste ano, por exemplo, o ano passado a gente assumiu o mandato já neste período. Então, assim, a gente não estava executando um planejamento nosso. A gente havia recém assumido a prefeitura e aí os problemas causados pelas chuvas vieram. Tivemos um problema na Avenida Milton Campos e fomos vindo durante o ano sanando os problemas que surgiram e nos preparando para este momento aqui neste ano. Então, nós tivemos várias ações no ano de 2025 para poder chegar neste momento aqui, a gente ter o mínimo de problema possível. Então, neste ano, a gente, relativamente, os nossos problemas, eles têm sido menores. Porque a gente fez a limpeza dos ribeirões, né, que cortam a cidade, a gente fez a limpeza dos bueiros, a gente preparou a cidade
com mais drenagem, que a nossa cidade ela não foi pensada nessa questão das drenagens. Então, a gente tem várias ruas aí, ruas extensas, ruas muito íngremes que não tem drenagem alguma. Então, nós, durante o ano de 2025, a gente fez muita drenagem, obras que ficaram muito boas, assim, para comportar, para poder fazer a evasão dessa água o mais rápido possível, para que não gere alagamentos. Então, neste ano, nós já estamos aí, início de fevereiro, neste ano a gente não teve nenhum problema grave. Tivemos alguns problemas pontuais, mas o município ele conseguiu dar uma resposta rápida. Então, a gente já tem uma equipe preparada em parceria com a Defesa Civil, trabalhando a Secretaria de Infraestrutura Urbana juntamente com a Defesa Civil. Então, a gente tem conseguido dar para a população uma resposta rápida. Então, a gente não teve alagamentos na cidade neste ano. E aí nós vamos nos preparando para os próximos anos. Então, assim, tem muita coisa para ser feita este ano, já pensando nos anos vindouros aí, para prevenir, mas no geral, este ano, graças a Deus, as coisas estão fluindo dentro da normalidade, dentro daquilo que a gente esperava, por causa do planejamento que fizemos no ano passado. Sobre o ano passado, algo que foi feito foram várias ruas de Guanhães sendo asfaltadas. E uma das preocupações que os moradores tinham é justamente sobre essa drenagem, né? Alguns questionavam, mas está asfaltando tudo e para onde que a água vai correr? E você acabou falando aí sobre esse planejamento, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais, explicasse como que foi feito, obviamente deve ter tido feito um estudo, e como que foi esse planejamento para asfaltar várias ruas de Guanhães no ano de 2025. Então, Fernando, nós no ano passado a gente asfaltou aproximadamente 44 ruas. Pavimentou, vamos usar esse termo, porque Uhum. algumas ruas foram asfaltadas, outras foram bloquetadas. E para isso, a gente precisa, igual como eu disse, a nossa cidade ela não foi pensada com a questão da drenagem no passado. Então, às vezes, né, algum gestor queria fazer uma obra de pavimentação, ele simplesmente pavimentava, mas não pensava, quando a chuva viesse, para onde que a água iria. E aí, todas as ruas que nós fizemos as pavimentações, foram feitos projetos, as ruas não foi feito de qualquer maneira, teve um projeto, foi uma obra executada com muita responsabilidade, e onde o setor de engenharia viu que precisava ser feito drenagem, a gente fez. Então, a gente teve muita obra de drenagem, a gente tem usado um material que é um dos materiais mais modernos hoje no mercado, que são os tubos de PAD. Então, a gente consegue executar as obras com qualidade, com uma certa velocidade, porque é mais rápido de trabalhar com esse material. E então a gente conseguiu, onde realmente necessitava das drenagens, Rua Pio Ferreira, Bairro Amazonas, a gente veio fazendo, aqui na Rua Santa Efigênia foi feita uma drenagem também, para poder a gente não ter esses problemas. As drenagens profundas, drenagens superficiais, logo após o asfalto estar pronto, a pavimentação está pronta. São obras que nós estamos tendo hoje, Rua Padre Café, Rua Doutor Lopes, e outras ruas da cidade que já vão ser contempladas com esse tipo de drenagem, que são as drenagens superficiais, são as sarjetas ali. Uhum. Então, faz parte do projeto, as ruas que necessitavam, a gente executou, e a gente já viu que já trouxe um resultado positivo. Então, assim, as pessoas, a gente foi questionado muito, e a água, para onde que ela vai? A gente tinha essas ruas, elas eram calçadas de pedras ali, o pessoal usa o termo pedra de mão, paralelepípedo ali. É uma pavimentação que já existia há muitos anos, então o solo ali ele já estava compactado, já era um solo que não drenava. Então a água que corre hoje por cima do asfalto é praticamente o mesmo volume que corria ali em cima, porque o solo ele já não drenava, já não tinha uma capacidade de drenagem tanta como tinha com uma obra mais nova. Então, assim, a alteração ela é quase que nenhuma em relação ao volume de água. Às vezes a água vai correr mais rápido, mas por isso também que nós fizemos a obra de limpeza dos ribeirões. Tinham lugares aí que tinha mais de 10 anos que não tinham sido feita a limpeza dos ribeirões, desde 2014. Então a gente conseguiu fazer na cidade inteira, todos os córregos aqui que cortam a cidade foram limpos, tirados sujeira, a gente achou muita sujeira no Ribeirão, sofá. Então, assim,
também pedir à população para ter esse tipo de consciência, né? A gente tem como descartar esse tipo de material, só fazer contato com a Secretaria de Infraestrutura, a gente faz a coleta, faz o descarte correto, para poder, às vezes, o cidadão ali não jogar no ribeirão, que é o que vai gerar lá futuramente um alagamento, uma retenção ali das águas, o alagamento. Então, se a população ela tiver essa consciência também de nos ajudar em relação à sujeira dos córregos, não jogar lixo ali, jogar, igual eu citei esse exemplo aqui, a gente acha um sofá dentro do rio, a gente vai ter um resultado muito mais positivo, gerando também mais segurança para a própria população. Certo. Irã, e essa pavimentação em 2026 continua? E em cima dessa pergunta, eu faço um complemento. Vai dar continuidade de algumas que pararam e existem ruas em Guanhães que ainda não foram pavimentadas e que terão a pavimentação este ano? Então, Fernando, o nosso projeto é continuar. O prefeito Evandro ele já deixou bem claro, é uma promessa de campanha que ele quer que execute, porque isso traz para a população uma mobilidade maior. A gente consegue um desenvolvimento maior para a cidade. Então, o nosso objetivo é pavimentar toda a cidade, né? Ao longo dos anos, dentro do mandato, nosso objetivo é entregar a cidade toda pavimentada. Uhum. Então, este ano 2026, as obras de pavimentação asfáltica e pavimentação por bloquetes continuam. Nós já temos aí algumas obras já licitadas, bairro João Miranda, já está licitado, só esperando agora passar o período de chuva para iniciar as obras. A gente também tem um projeto os morros das estradas rurais também fazer a pavimentação. Então, esse ano também já começa alguns lugares a ser pavimentados, na Prata, nos Três Morros já está sendo licitado também. Então, tem muita obra de pavimentação para ser feita agora em 2026, muita obra de drenagem. Vou citar algum exemplo aqui de obras que nós vamos fazer agora, já assim que parar as chuvas, assim que acabar esse período chuvoso. Rua Barão do Rio Branco, é, bairro, bairro Nova União, Beco Geraldo Sabino, tudo já vai ser contemplado com uma obra de drenagem para a gente já, nesses locais, resolver esses problemas de alagamento, de água ali parada, empoçada. Então, agora, eu acredito que no mês de março, agora, essas obras de pavimentação e drenagem já vão ser retomadas. Foi citado aí sobre o sofá encontrado nos rios, nos córregos, e sobre as limpezas dos rios, dos córregos e demais locais que precisam em 2026. O que você tem a falar para a gente sobre isso? Continua dentro da necessidade. Como nós fizemos no ano de 2025 a limpeza de todos os córregos, esse tipo de limpeza ele não é um serviço que precisa ser feito todos os anos. Sim. A gente vai observando como é que está ali a vegetação, nos leitos dos rios, como que vai assoreando, para poder ir fazer. Então, assim, algum lugar que precisar, que houver necessidade, a gente vai fazer. Mas a gente já entende que nesse ano 2025 a gente já não vai ter que fazer tanta obra de limpeza de ribeirões. Então, a gente vai concentrando em outros locais, em outros tipos de obra, que são as pavimentações, as drenagens, que a nossa cidade precisa de muita drenagem. Nós também, eu lembrei aqui agora, não tinha citado, a gente está fazendo uma obra de drenagem ali no bairro Vista Alegre, uma obra muito grande também, uma obra que vai trazer um benefício muito grande para aquela população que tem sofrido há muitos anos com a água, um volume de água muito grande que desce ali e entra nas casas das pessoas. Então, a obra que já está em execução, uma obra que ela já está com mais de 80% pronta, e daqui a uns dias a gente vai estar entregando essa obra para a população lá também. Irã, ainda falando sobre limpeza, que eu estou focando muito nesse sofá, porque confesso que fiquei surpreso. Sim. Um sofá no Rio, um sofá no Ribeirão, porque a pessoa talvez não tinha nem noção da gravidade daquilo ali, né? Mas a população pode colaborar muito com a cidade permanecer limpa. Aí eu vou chegar agora na questão da coleta de lixo, que é comum vermos em vários locais que se passa em Guanhães, o caminhão passou, mas aí pouco tempo depois, qualquer goianense já deve ter presenciado isso. O caminhão acabou de passar, vai um cidadão e coloca o lixo lá. Ou então coloca o lixo fora da hora. Aí vem o cachorro, rasga e fala, mas a cidade
acaba que fica suja e tal. Aí eu estou indagando isso Sim, aqui, sim. mas o que eu gostaria que você, como secretário e responsável nessa área, falando sobre limpeza, pudesse pedir para a população como que ela poderia colaborar mais. Então, Fernanda, a gente hoje tem um problema muito grande em relação à limpeza da cidade, à coleta de lixo. Em qual sentido que a gente tem esses problemas? No descarte incorreto de alguns materiais. Por exemplo, caco de vidro, seringas, às vezes os nossos garis ali costumam ter alguns acidentes com... A pessoa descarta ali, simplesmente coloca numa sacola plástica um vidro quebrado. Vai ter problema, porque a sacola vai rasgar, o gari ali, o serviço que eles fazem é um serviço que eles precisam de agilidade, porque a cidade é muito grande, Uhum. a coleta ela é extensa, então às vezes, muitas das vezes ali a gente tem alguns acidentes com eles. Recentemente um gari teve um acidente muito grande, teve um corte profundo na mão, por causa de um caco de vidro mal descartado, há poucos dias também, seringas, às vezes até sem tampa, descartada ali de forma totalmente incorreta. A gente precisa que a população ela tenha consciência, porque são pessoas que estão ali, são os nossos servidores ali, e a gente tem que prezar pela segurança deles, pelo bem-estar deles, porque são eles que cuidam da limpeza da nossa cidade. Então, quando a gente tem um gari ali acidentado, gera para o município, para eles, um transtorno muito grande, porque eles têm que ir para o hospital, é obrigatório ali fazer todo o acompanhamento, tem que tomar uma série de vacinas, para poder, porque a gente não sabe com que aquele material ali está contaminado. Então, Uhum. se a população ela tiver essa consciência em relação ao descarte correto de alguns materiais, e também sobre respeitar os horários em que o caminhão passa, porque, por exemplo, nós temos hoje um cronograma e o trajeto já traçado dos caminhões, os dias que vai passar na rua de cada um, os horários ali que o caminhão passa. Geralmente o caminhão ele passa no mesmo horário. Quando há alguma alteração de horário, ele vai passar um pouco mais tarde, nunca antes. Porque às vezes pode ter algum problema o caminhão pode ter dado algum problema, a gente tem que fazer substituição. Então, enfim, pode haver algum atraso, mas sempre vai passar daquele horário para frente. Então, as pessoas elas têm que ter essa consciência do horário correto. Que às vezes, muitas das vezes, o caminhão passa, aí passa um tempo, a pessoa vai lá e coloca o lixo lá. Aí a sacola rasga, o lixo espalha pela cidade, e a gente está tendo esse tipo de problema frequentemente. E o que, que a gente vai começar a fazer em relação a isso? Nós temos no município hoje, na Secretaria de Infraestrutura, os fiscais de postura, que estão ali para fiscalizar isso. Esse tipo de conduta pode gerar multa para o cidadão. Não é Hum. o que nós queremos, não é o nosso objetivo, mas precisamos usar as armas que temos para conseguir ter efetividade na limpeza da cidade. Então, a nossa cidade ela é o nosso ambiente de moradia, nós habitamos, nós amamos a nossa cidade. Então, cada um de nós, como cidadãos, neste momento falando como cidadão, devemos ter a consciência do descarte correto do lixo, no horário correto, de forma correta, porque o resultado ele vai ser positivo para todos nós. Nós vamos ter uma cidade mais limpa. A nossa cidade é uma cidade polo, é uma cidade que é visitada por muitas pessoas. Então, quando a gente tem um ambiente agradável, limpo, isso gera para as pessoas uma visão melhor da nossa cidade, e para nós, o nosso ambiente de moradia, de convívio, é muito melhor também. E existe, Irã, uma possibilidade, né, focando aqui nas seringas e no caco de vidro, daquele objeto ou algo que possa prejudicar a saúde do funcionário, no caso, a saúde dos garis. Existe alguma forma que o morador possa identificar ali naquela sacola que aquele material ali descartado é cortante ou ele é de alta periculosidade? Sim, geralmente nós temos alguns cidadãos que eles têm essa consciência e eles fazem dessa maneira. Então, o exemplo que a gente tem já de alguns cidadãos, às vezes uma garrafa descartável faz um corte ali nela e coloca esse material ali dentro. Quando fazem assim, evita o acidente, ou enrola numa caixinha de papelão menor, algumas pessoas escrevem ali material cortante, seringas. Então, o gari ele já consegue ver ali que aquele material ele precisa manusear ele ali com um certo cuidado. Então, Uhum. quando a gente tem esse tipo de ação,
quase que 100% de que nós não vamos ter acidente. Então, muitas pessoas usam ali a garrafa PET. Então, faz um corte pequeno nela e vai enfiando ali naquele corte os materiais e às vezes escreve ali e fica fácil do gari identificar e para não se acidentar. Ajuda bastante, né? Então você que não faz isso, pega essa dica de quem já faz e que foi mencionado aqui pelo secretário Irã para poder ajudar na coleta de lixo. Algo que algumas pessoas questionam e eu lhe pergunto se ajudaria ou deixaria o cidadão mais acomodado para manter a cidade menos limpa. É colocar lixeiras. Existem lixeiras no município, mas alguns lugares falam assim, poderia ter uma lixeira na porta da minha casa, poderia ter mais lixeiras na minha rua. O que o senhor tem a falar sobre isso? Então, Fernando, o que eu observei nesse 1 ano de Secretaria de Infraestrutura? Onde nós temos lixeiras, nós estamos tendo problemas. Por exemplo, nós temos vou dar um exemplo, vou usar um local como exemplo. Aqui na rua, no início da rua José Pascoal, cruzamento com Alcindo Pereira, ali tem uma lixeira. Certo. Então, todos os moradores daquele entorno ali vão ali e colocam o lixo naquela lixeira, só que ali é a porta da casa de alguém. Uhum. E aí transborda. E fora de hora ainda, E fora de hora. provavelmente. Porque mesmo que existe a lixeira ali, o horário do caminhão tem que ser respeitado. Não é porque tem a lixeira ali que eu vou ficar colocando lixo o tempo todo, o dia todo. Então, a gente está tendo esse tipo de problema. Então, as pessoas, onde tem a lixeira, o pessoal não está respeitando o horário. O cidadão está achando que ele pode descartar o lixo ali o tempo todo. Só que ali aí vira uma bagunça assim, fora do comum. Aqui, próximo ao Colégio de Lamberes, é assim, uma escola, ali onde tem muitas pessoas estudando, virou depósito de lixo, porque tinha uma lixeira na porta. Nós tínhamos que retirar. E ainda assim as pessoas continuam indo naquele local e descartando lixo ali a qualquer momento. A gente já está sinalizando agora esses locais com as placas de proibido colocar lixo naquele local, passível de multa, porque as pessoas não respeitam o horário. Se o horário fosse respeitado, a gente poderia ampliar a quantidade de lixeiras no município, ficaria mais organizado, mas nós precisamos primeiro que a população tenha consciência do descarte correto. Porque mesmo tendo a lixeira, vamos ter problemas. Se respeitar ali o horário do caminhão, por exemplo, o caminhão passa na porta da minha casa às 14 horas. Às 13 horas eu coloco a sacola ali na porta. Vai ser coletado. Vai ser coletado. Quando a gente tem problema com algum caminhão, a gente faz uma força-tarefa, coloca outros caminhões, sempre é coletado. Então, assim, o cidadão ele pode ficar tranquilo que a coleta vai ser feita. A gente vê também em algumas ruas de Goiás algumas caçambas. E essas caçambas, secretário? Que as pessoas acabam para entulhos de construção, mas é comum ver algum cidadão colocando lixo lá também. E aí? Então, as caçambas, nós temos serviço de caçamba na cidade, algumas empresas que fornecem esse serviço para qualquer cidadão que queira contratar. Geralmente as pessoas usam ali nas construções e o município também, ele dispõe desse serviço. Quando é que nós usamos esse serviço? Quando nós temos alguma obra, e aí a gente precisa ali ir descartando o material, e alguns lugares onde o caminhão não consegue passar. Então, por exemplo, tem uma rua que é muito estreita, o caminhão não consegue passar, um morro que é muito alto. Próximo daquela localidade ali, a gente põe uma caçamba para que os moradores ali do entorno façam o descarte de lixo nela e o caminhão venha, faça a coleta ou a caçamba seja levada até o aterro para poder fazer o descarte do lixo. Então, as caçambas elas são usadas nesse sentido. Então a gente tem algumas pela cidade aí com essa finalidade, locais onde o caminhão não consegue transitar. Tem local que o caminhão não tem rua. A gente tem alguns lugares que as ruas são estreitas e o caminhão não tem como passar. E aí a gente precisa usar desse serviço para poder fazer a coleta também. Perfeito. Então vamos aqui fazer um resumo. Nós falamos sobre a pavimentação, falamos sobre a limpeza dos rios, rios, córregos, a limpeza em geral continuará. Falando de limpeza, falamos da coleta, o quanto que a prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura Urbana, e ligada com o meio ambiente e com outras secretarias, está projetando para manter Goiás mais limpa, e também falamos a respeito de que vai seguir em 2026, até asfaltar, durante o mandato do prefeito Evandro Lott, todas as ruas de Goiás. Ou seja, o goianense terá a cidade inteira, de acordo com o projeto, pavimentada. Perfeito? Então, resumindo, o que nós conversamos foi isso. Ficou algo que não falamos, que
você deseja falar aí nas suas considerações finais, Irã? E aí eu já lhe pergunto sobre o restante do planejamento para 2026, de algo que não foi falado aqui. Exato. Fernando, o nosso projeto para este ano, a gente quer fazer uma revitalização no centro da cidade, principalmente nas praças. Então, a partir agora dos próximos meses, os nossos munícipes aí vão começar a observar que nós vamos estar dando uma repaginada no visual da cidade. Então, nós vamos melhorar a arborização, as praças, nós vamos tornar os ambientes das nossas praças um lugar de melhor convívio, onde o nosso cidadão ele possa ter o prazer de passar, às vezes, uma tarde ali numa praça. Então, nós vamos começar a revitalizar as praças. Então, vamos deixá-las mais floridas, mais arborizadas, um lugar mais agradável. Tem uma obra muito importante que eu sei que é um anseio de muita gente da nossa cidade, que é a obra de reforma da rodoviária. O projeto ficou pronto essa semana, vai ser apresentado para o prefeito Evandro Lodge para ele ver o projeto, para a gente já começar a executar ali a reforma da rodoviária. Nós vamos ter uma rodoviária totalmente reformulada, repensada, um espaço mais funcional, com alguns serviços para o cidadão ali também. A gente tem uma circulação muito grande de pessoas ali. E em breve nós já vamos começar ali as obras também da reforma da rodoviária e muitas outras obras aí que os nossos cidadãos vão ver aí ao longo da cidade aí neste ano. Tem muita coisa para fazer e eu creio que nós vamos ter uma cidade um pouco melhor. Certo. Secretário Irã Braulino, muito obrigado por ter participado aqui do Pod da Prefeitura e até uma próxima oportunidade. Agora lhe deixo com a sua despedida e as considerações finais. Por Fernando, eu favor. que agradeço, né, a oportunidade aqui de estar expondo para a nossa população as nossas ações, o nosso trabalho e dizer, né, para os nossos cidadãos que eles podem contar com o município. Nós temos hoje um prefeito que é próximo da população, um prefeito que gosta de atender a população, ele tem prazer de atender os nossos cidadãos e ele tem um olhar, o prefeito Evandro, ele tem um olhar muito solidário. Ele é um prefeito que ele vem do meio do povo, então por isso a gente consegue perceber, e nós como secretários, eu falo isso em nome de todos os outros secretários, nós temos com ele a liberdade de executar as obras, de expressar ali as nossas ideias, e na maioria das vezes o prefeito ele tem nos apoiado, ele tem nos dado ali a liberdade de executar e de trazer para a nossa população aquilo que ela merece, que é o bem-estar, que é continuar cuidando das pessoas, olhar o valor de cada cidadão, porque para nós, cada pessoa, ela tem o seu valor, cada pessoa para nós importa. E é isso, deixar para a nossa população um abraço e essa mão amiga, né? Vamos dizer assim, que a gestão nossa, a gestão do prefeito Evandro, ela é realmente para atender os anseios da nossa população, as necessidades da população. Às vezes nós vemos que algumas pessoas ficam ali ansiosas, começou a soltar uma rua ali próxima, mas os cidadãos eles podem ter certeza que nós estamos com um olhar atento a todos. E na medida do possível, nós vamos ir contemplando cada canto da cidade com as obras de melhoria, de infraestrutura, para cada dia melhorar a vida dos nossos cidadãos. O goianense precisou da Secretaria de Infraestrutura Urbana. Como que ele faz para contactar tanto você, secretário, como alguma pessoa que está ligada a essa secretaria? Nós temos lá a secretaria que funciona das 8 horas da manhã às 17 horas. Nesse período, qualquer cidadão que for ali no prédio da prefeitura, na parte inferior ali, vai ter acesso. Tem ali os servidores que vão receber os cidadãos lá. A maioria das vezes eu vou estar lá. Se precisar falar comigo, é só chegar lá. Eu estando lá, vou atender. Se não estiver na cidade, eles me ligam. A gente, na medida do possível, vem para atender. Nós temos também o telefone da prefeitura, que é o 3421-1501. Lá vai ter uma gravação eletrônica lá. O cidadão já pode escolher a opção da Secretaria de Infraestrutura e vai ser atendido com o maior prazer possível. Secretário Irã Braulino, muito obrigado mais uma vez por participar aqui no nosso Pod da Prefeitura. Eu que agradeço, muito obrigado.
Esse então foi o pod da Prefeitura com o secretário de Infraestrutura Urbana do município de Guanhães, Ivan Braulino. Mas tem mais. Fique ligado, ative aí o sininho para receber as notificações, compartilhe também o nosso canal no YouTube para que você possa, durante 2026, acompanhar o que cada secretaria de Guanhães faz na sua devida função na administração do prefeito Evandro Lotti. Prefeitura Municipal de Guanhães. Aqui, cada pessoa importa. Pod da Prefeitura, de volta aqui para você no YouTube. Hoje eu já conversei com o secretário de Infraestrutura Urbana, Ivan Braulino, e o meu próximo convidado, que eu vou apresentar agora, é o coordenador da Defesa Civil do município de Guanhães, que é o Adson Alexandre. Bem-vindo, Adson. Ok, muito obrigado aí pelo convite. Tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Então, vamos lá. Eu já vou começar a te perguntar algo que você deve ter sido questionado por várias vezes, porque existem muitas dúvidas sobre essa função e sobre este órgão aqui em Guanhães. Qual que é a real função e a real da Defesa Civil no município? Ok, Fernando, o seguinte, a Defesa Civil, a gente trabalha muito no período de chuva, né? Que é o período chuvoso, que é o momento aí que todo mundo está vendo a gente para lá e para cá, né? E a gente também trabalha muito no período da seca, né? Com combate de incêndio. Eu sou o coordenador também dos brigadistas lá da prefeitura, né? No combate de incêndio. Eu passei por um treinamento e mais 5 funcionários da prefeitura, né? A gente fez um treinamento ali no Corpo de Bombeiros. E quando não está no período chuvoso e nem no período de seca, né, que é no combate de incêndio, a gente está naquela parte ali das prevenções, né? A gente sempre está ali monitorando, às vezes tem um bueiro que tá tampado, às vezes a gente passa, vê que tem alguma coisa, alguma irregularidade em alguma ponte, alguma coisa assim. Então, a gente sempre está para cima e para baixo ali, de olho em alguma coisa em área de risco, né? Porque a gente monitora muitas áreas de risco aqui de Guanhães, apesar que são poucas em relação às outras cidades, né? Igual aqui não tem muita casa em encosta, graças a Deus, porque isso aí acho que é o pior problema que tem aí nas grandes cidades, né? A Defesa Civil passa muito aperto com isso, com casas em encostas. E então a Defesa Civil Municipal é isso, né? Certo. A gente trabalha na parte da prevenção, né? Da medicação e o seguinte, o que acontece? A Defesa Civil ela preocupa muito a questão da segurança e Mas aí, antes de você concluir, veio uma pergunta que eu gostaria que você me respondesse. Mas para a Defesa Civil trabalhar, ela precisa ser acionada ou não? No caso, você como responsável e a sua equipe pode chegar em algum loteamento, em alguma residência, sem ser chamada? Sim, o que acontece? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. A Defesa Civil ela trabalha assim no chamado, né? Nós não somos um órgão tipo a Polícia Militar, que a Polícia Militar ela faz uma ronda, né? Nós da Defesa Civil a gente fica na sala, né? Ali na prefeitura. Então acontece alguma irregularidade, alguma coisa que está em risco, o morador se sente em risco, aí liga para a gente vai lá, faz a vistoria, leva o engenheiro, né? E dá uma olhada para ver se precisa de, às vezes, ter que desalojar a pessoa, ou às vezes só um paliativo na residência, que dependendo do que aconteceu, né? Igual no caso de incêndio, lógico, né? Aí tem que desalojar, né? Mas a Defesa Civil,
a gente fica mais ali à espera mesmo, né, que a população chame, mas a gente, igual uma moradora outro dia até me perguntou, falou assim: "Ah, mas tá chovendo forte, vocês não ficam procurando alguma coisa errada?" E não é bem assim, Certo. né, a gente é parceiro dos bombeiros, né, e tipo, o bombeiro também você não vê bombeiro circulando. Às vezes tem um ponto ali de apoio que eles ficam ali em frente à igreja matriz, mas a Defesa Civil não, a gente fica esperando mesmo, né, o chamado da população. Ó, Adson, mas aí beleza. Você foi acionado, teve que ir numa casa, independente se é por causa de chuva ou incêndio, como você mesmo acabou de citar, e a pessoa precisa ser retirada de lá. Só que ela resiste, tem uma resistência. É obrigatório sair ou vocês aconselham, vocês mostram que ali existe risco e a pessoa pode pôr sua conta em risco? Como que é? Então, o que que acontece? A gente chega, né, a gente avalia o risco e a gente passa para o cidadão que ali não, né, que ali não está em condições da pessoa de moradia ali, de residir ali. E aí, o que acontece? Aí a gente entra com a parte do serviço social, né? A gente leva, às vezes, uma psicóloga ou alguém assim do setor do social, e aí a gente convence o morador a sair, né? Uhum. E às vezes, se acontece ter resistência, nós não temos autonomia, né, de pegar a pessoa e retirar, vamos falar assim, à força, né? Isso não, acho que não está dentro da lei. Acho não, né? Tenho certeza, não está dentro da lei. Certo. Mas, e aí é uma coisa complicada, né, Fernando? Porque se a pessoa não quer sair, ela vai ter que assinar um termo, né? Que ela vai correr esse risco, né? E isso é uma coisa muito desagradável, porque geralmente, a maioria das vezes, onde a gente vai, tem crianças, né? E às vezes os adultos pensam, tipo assim, ah, isso aqui não vai cair, isso aqui tá ok. E aí, às vezes, se acontece alguma coisa, pode prejudicar igual aí, onde tem crianças, né? Então é complicado. Então vamos falar agora focando no período da chuva, que é o que nós estamos vivendo, por mais que alguns, alguns dias que não chove em Goiânia e não tivemos ainda chuvas tão intensas, né? Sim. Então temos aí chuvas de verão com tranquilidade, vamos dizer assim. Uhum. Mas o que fazer, o que você tem a dizer para quem está nos assistindo, como que ele deve proceder, vamos falar de prevenção. Vamos lá. Sim. Como que ele pode prevenir o risco, caso o risco aconteça, como que a Defesa Civil indica para ele se proceder e caso tenha aí alguma ocorrência, infelizmente, de desabamento ou deslizamento, também o procedimento correto de ser feito. Sim, o que acontece? O procedimento que a Defesa Civil sempre preza, né? Chegou o período chuvoso, né? A gente pede sempre que tem uma rua alagada ali, nunca tente atravessar a rua, né? Mesmo a pé ou mesmo de carro ou moto, nunca tentar atravessar uma rua alagada, né? Porque você não tem visão do que está ali na frente. Às vezes tem um bueiro que soltou a parte da grade ou né, pode acontecer alguma coisa assim, você não tem visão do que está por baixo da água ali. Uhum. Então, a Defesa Civil preza para isso, né? Sempre não atravessar as zonas alagadas, né? Se você está num local seguro, vamos supor, você está na rua e começou a chover forte, você entra para dentro de uma loja, se não tem enxurrada, não tem enchente ali, fica ali quieto, não tenta, né, sair dali para ir para casa, porque a sua vida você tem que prezar por ela, né? Uhum. E às vezes, por mais que você perca um compromisso, não compensa você, né, pagar com a sua vida. Então, fique, né, em segurança e em caso que você citou aí, vamos supor, caiu uma encosta, né, em cima de uma residência, né, a Ou até mesmo na primeira, estrada, vamos dizer assim, né? numa residência, no caso, a primeira coisa a fazer, a primeira coisa de tudo, é acionar a equipe, né, do Corpo de Bombeiros, depois acionar a gente, né, e, e aí a gente vai, faz os procedimentos, né, e o pessoal do bombeiro vai avaliar, a gente também vai avaliar, e na mesma hora ali, se precisar, a gente, se ter que desalojar, a gente desaloja, né? No caso, a gente leva para um hotel, né? A princípio,
a gente leva a família para um hotel e ali passa por um período e depois a parte da assistente social entra com aluguel social para Aí essa família. é isso que gostaria que você explicasse. Então a família, a pessoa vai para o hotel e depois tem o aluguel social. Sim. Sem custo nenhum para a família? Sim, no começo, né, do hotel, aí o custo fica todo com o município, né, todo com a Certo. prefeitura. E aí vai passar um período, aí essas famílias elas vão procurar o orçamento de 3 casas, né? Geralmente o pessoal procura ali no próprio bairro que reside. E Uhum. aí eles trazem esses valores para a assistente social e, e aí a prefeitura entra com eh, uma parte do aluguel para essas famílias. Ah, certo. Aí durante 3 meses, né? Aí a família vai ter esse auxílio e pode ser renovado por mais 3 meses também. E enquanto isso, o local que foi desalojado está sendo cuidado para que possa ter Isso. a condição da família voltar para lá. Isso é caso de uma reforma, alguma coisa assim, aí esse período, né, que ela está desalojada, e aí tem esse prazo que dá para ela consertar a casa dela, né? Mas aí quem vai consertar é o próprio proprietário, não é o município. Sim, é o próprio proprietário. Certo. Sim. Ô, Adson, existe ou já existiu chamadas, vamos dizer, em vão da Defesa Civil? Então, Fernando, esse ano até que não, assim, né? Vamos falar que não, mas ano passado tive muitas, porque o pessoal, é, o cidadão de Goiás, ele não está muito acostumado com a Defesa Civil ainda, né? Qual que é o papel, o que que faz, o que que não faz. E ano passado eu tive muitos chamados assim, a pessoa me ligava e falava assim, minha casa está com risco, né, de desabamento. E às vezes eu chegava na residência, aí às vezes tinha só infiltração que vem da fundação, né? Porque essas casas que não foram feitas com o radier da casa, aquela parte de baixo, né, não foram impermeabilizada, então a umidade sobe da fundação e começa a dar aquela umidade na parede. Então o pessoal já me ligava, tipo assim, ano passado eu recebi mais ou menos umas 8 chamados assim, né? Que era só infiltração que estava subindo e a pessoa ficava assustada, né? Minha residência, isso aqui como é que é e tal. Falou, não, isso aqui é tranquilo, todo ano acontece. Ano passado não aconteceu? Aconteceu, mas a gente fica com medo e tal. Eu falei assim, não, mas aqui, ok, o período chuvoso é assim mesmo, né? E aí o certo aqui é você chamar um pedreiro que ele faz, né, o paliativo aqui para que isso não aconteça. E às vezes isso atrapalha muito a Defesa Civil, porque eu lembro que eu recebi esse chamado ali na Bruno Glória, que ocorreu isso aí, e tinha um outro no Aldo Pereira, que era um casal de idosos lá. A vizinha tinha me ligado e tinha falado que o casal estava correndo risco, né? Que o telhado estava para cair. E eu tive que ir nessa outra residência primeiro. E quando eu fui na segunda, quando eu cheguei lá, realmente o telhado estava com uma parte da madeira, estava bem assim em cima onde a cidadã morava, na onde ela cozinhava ali no seu fogão de lenha. Então estava assim, correndo muito risco. E aí, na mesma hora ali, eu consegui, né, convencer ela a, a deixar a residência e levamos para o hotel. Então, Ah, assim, aí, felizmente, por mais que você teve que ir em um primeiro que não era tão grave, mas sim, felizmente não chegou a causar nenhum prejuízo e nenhum risco à vida dos que realmente precisavam da Defesa sim, Civil naquele dia. correto, sim. O que acontece? Esse ano a gente está trabalhando mais assim. Quando a pessoa liga, e aí eu pergunto, você está correndo risco? A sua residência realmente, né, tá a ponto de desabar? Você pode me mandar uma foto? Então, às vezes, pela foto ali eu consigo avaliar, né, Uhum. o que está ocorrendo ali. Se pela foto eu vejo que realmente é um risco iminente, aí aquela ali eu já vou dar a preferência, entendeu? E só que no período chuvoso é assim, o telefone da Defesa Civil ele não para, né? Ele fica o tempo todo. Aí vem mensagens no WhatsApp, vem ligações, às vezes alguém liga para a prefeitura, aí a telefonista da prefeitura está ligando para a gente, então, assim, é muito corrido, né?
Mas é prazeroso. Eu gosto muito da ação, do movimento. Eu acho que eu sou o contrário dos meus colegas de trabalho. Eu gosto de trabalhar mais no período chuvoso, porque o tempo todo eu estou mexendo. Uhum. Eu não gosto muito de ficar atrás de mesa ali, sabe? Não, eu gosto da ação. E a Defesa Civil aqui de Goiás é composta por mim e pela a minha assistente, que é a Fabiana. Certo. Então, é só nós dois, assim, para olhar Goiás inteiro, né? Então, é Goiás, os distritos, os povoados. Então, chamou, a gente está ali. E a gente conta, né, com a caminhonete 4x4. Então, se chama ali numa zona rural, que onde não está passando, vamos falar assim, nem a cavalo, a gente chega lá, a gente consegue chegar. Graças a Deus, a gente está bem equipado, né? Inclusive, a nossa viatura, nós conseguimos até com o Irã, né? Tinha solicitado o Irã alguns equipamentos que estava precisando e, e graças a Deus a gente está bem munido, assim, está bem preparado para Ó, qualquer coisa. você que nos assiste aí, não é porque a Defesa Civil vai no veículo e passa que você pode passar atrás, não. Como você falou no início, né? Sim, Se correto. tem Sim, enxurrada, se tem algo que está alagado, é bom sim. evitar. É bom evitar. Vocês passam porque vocês precisam chegar até o local e tem Sim, toda a segurança e toda a técnica ali para sim, poder a se gente locomover. sim, a gente é bem treinado, né? Inclusive, a gente sempre está passando por treinamentos, né? E então a gente sempre pede à população, não se proteja, né? Essa é a palavra correta, se proteja. Igual eu volto a dizer, está na área segura, está dentro de casa, está na residência, fica quieto ali, está na rua, procura abrigar numa loja, né? Em algum espaço que você vê que está seguro ali e nunca põe a sua vida em risco. Ó, Adson, agora vamos sair do período chuvoso, vamos para o período de seca. Felizmente, incêndio em Goiás em residência é pouco comum. Né? Eu mesmo nem me recordo de quando que teve um incêndio aqui, falei assim, uma casa pegou fogo aqui em Não, Goiás. ano passado, mas ano passado Sim, teve duas. Sim, infelizmente, né? é, Mas o que eu quero que agora abordar com você é a respeito dos lotes, porque loteamento em Goiás tem demais. sim, E mato cresce. sim. E muitas pessoas costumam atear fogo nesse loteamento. Isto é incorreto e é um trabalho que a Defesa Civil pode intervir? Fernando, o que acontece? A gente passa, tipo assim, acho que esse é um problema que vem de anos e anos, né? Que infelizmente é a cultura, né, do goianense. Acho que não só o goianense. Na verdade, é, é, às vezes eu estou em Belo Horizonte, né, nos nossos treinamentos, e eu costumo ver que lá em Belo Horizonte, às vezes é até ruim falar isso, mas lá tá uma coisa normal. Mas todo mundo sabe que, né, você vai fazer uma limpeza de lote ali, colocou fogo, é crime, né? É um crime ambiental. E a gente sempre indica, né? Se você tem um lote, tem que fazer a limpeza, faça a limpeza, né? Recolhe ali, né, com sacos, né? Coloca o resto da vegetação em sacos, ensaca e coloca na beira da calçada, porque vai passar o caminhão e vai recolher, Uhum. entendeu? Não tem necessidade de, né, de atear fogo naquele, naquele material ali que foi limpo, né? Então, o que acontece? Aconteceu ali uma queimada, né? A pessoa ateou fogo ali no lote, pode ligar para a gente, né? A gente vai investigar, vai saber quem que é o dono do lote, né? A gente vai procurar, porque às vezes também, nem sempre o dono do lote, nem sempre o dono do lote é responsável também, né? Uhum. Às vezes pode acontecer, né, do incêndio ser criminoso, né? A pessoa chegou ali, às vezes nem é intencional também, às vezes jogou uma bituca de cigarro ali, né? Uhum. Então, pode acontecer que as pessoas, a maioria das vezes, faz na hora da limpeza. Então, a gente chega, se a gente encontra alguém, né, a gente orienta, fala que não pode fazer isso, né? E, inclusive, até aconteceu aqui, bem próximo do centro aqui, eu cheguei perto do cidadão, falei com ele, tá colocando fogo aí, não pode, contrata uma caçamba, né?
E a gente sempre está orientando isso aí. Mas a população tem que se conscientizar, né? Porque o vizinho que está ali, às vezes tem um bebê recém-nascido, ou às vezes uma pessoa que está acamada, e isso prejudica muito, né? Porque geralmente essas queimadas são realizadas no período de seca, então tá todo mundo aí sofrendo com falta de umidade, né? Tem quem sofre com rinite, sinusite, aí tem a poeira, né? Que já está no ar, depois vem a fumaça, então é muito prejudicial, né? E como que a população, como que o cidadão goianense, quem nos assiste, pode ajudar a Defesa Civil, tanto no período chuvoso quanto no período seco, enfim, no ano inteiro? O que que você indica e o que que você pode pedir para o goianense colaborar para que, quando tiver ocorrências, sejam ocorrências que realmente sejam necessárias para que a Defesa Civil compareça? Sim, o que acontece? Os cidadãos é muito importante nessa questão aí da ajuda, né? Porque, igual como eu disse, a gente fica ali na sala, né? E a gente sempre recebe o chamado e vai ali na mesma hora, né? De imediato. Às vezes a gente não pode ir num dia, no mesmo dia, porque às vezes a gente pode estar com alguma demanda alta, principalmente no período chuvoso, mas a gente está sempre, sempre, sempre indo em todas as chamadas que tem. A gente nunca deixa de ir. Por mais que a gente acha que às vezes não está tendo um risco, que não é isso, que não é aquilo, mas a gente vai para ver e ter a certeza que a pessoa tá ok, tá sem o risco. E o que acontece? A população, ela ajuda muito a Defesa Civil na questão do período chuvoso. A, tá descendo muita enxurrada, tá vendo que tá acumulando na água na rua, às vezes, tem um bueiro ali, que esse bueiro tá tampado. Então, liga para a gente, né? Às vezes, no mesmo dia ali, tem muito período, no período de chuva, às vezes tá muita água caindo e tal, não dá para ali, para de imediato fazer a desobstrução do bueiro, né? Não dá para de imediato, não dá para consertar aquilo ali. Mas a gente já fica, né? Já fica sabendo qual bueiro, em qual rua, que a gente já tem que fazer aquele trabalho. A questão da seca. Às vezes, viu a pessoa colocando ali o fogo, né, no lote, já liga para a gente, fala assim, olha, é fulano de tal, colocou ali, às vezes filma, tira uma foto. Então isso é importante para a gente, que a gente, né, para notificar, porque às vezes a pessoa fala assim, foi fulano de tal, mas não tem uma foto, não tem uma filmagem, então fica uma coisa meio assim, como é que você vai chegar pro cara e vai falar com ele, olha, você fez isso, fez aquilo, mas eu não tenho como eu provar, né? E ele vai me questionar, foi eu? Você tem certeza que foi eu? Então, aí a foto, um vídeo ajuda muito. Então, às vezes, essas denúncias são anônimas, né? A pessoa, se não quiser identificar, não tem problema, se quiser identificar, a gente não revela, né? E a população é muito importante para a gente, muito, muito, porque a Defesa Civil, igual eu repito, a gente não tem como ficar na rua fazendo a ronda, porque igual eu disse, né? Sou somente eu e Fabiana, né? E são duas pessoas para Guanhães inteiro, distritos, né? Então, o que acontece? Tem alguma coisa errada? Pode mandar. Se é uma denúncia anônima, a gente não revela e a gente vai, assim, procurar resolver o mais rápido possível. Eu já ouvi em outras cidades que o pessoal da Defesa Civil faz um mapeamento através de um aplicativo. Aqui em Goiás tem essa função também, Márcio? Então, Fernando, o que acontece? A gente tem um plano de contingência, né? O plano de contingência, a gente atualiza ele todo ano. Inclusive, ano passado eu atualizei ele. E, às vezes, geralmente, a gente só adiciona, a gente nunca tira, né? Mas a gente sempre adiciona a área de risco. Espero, Deus ajude que um bairro aqui, né? A gente talvez vai conseguir meio que tirar ele da zona de risco, né? Uhum. Que é o bairro Almas ali, que é aquela parte do Beco Geraldo Sabino, né?
Eu tive até conversando com o Irã, que tem uma senhora que eu fui atender lá há 2 semanas atrás, e a água estava acumulada, né, em frente à residência dela. E aí eu levei 2 sacos de areia, coloquei lá, e ela já tinha 2 sacos lá, que acho que os vizinhos já tinham colocado lá, e ela é uma idosa que mora sozinha. Então a gente conseguiu fazer esse trabalho lá, e inclusive quando foi mais tarde, a gente estava fazendo uma limpeza de uma canaleta que tem para tirar essa água que fica empoçada lá de uma rua para ir para a rua de baixo. E um morador me parou e me perguntou, falou assim, mas como é que é? Vocês vêm e fazem isso aí, isso vai repetindo anos e anos. Aí eu disse para ele, né, que o secretário, que é o Irã, secretário de obras, tinha me falado que o material estava até compro já, né, para fazer lá essa intervenção lá e resolver o problema do bairro. Certo. Ô, Adson, e como que a pessoa aciona a Defesa Civil? Você falou que tem uma sala aqui em Goiás, onde você e a Fabiana ficam, mas tem um telefone de contato e o endereço que as pessoas que quiserem ir pessoalmente para conversar tanto com você quanto com a Fabiana, como é que é? Então, Fernando, o telefone de contato da Defesa Civil é o 98 16 65 15. E a gente está situado ali no anexo ao prédio da prefeitura mesmo, né? Na Barão do Rio Branco ali. Então, precisou, liga nesse número, ou, né, pode ligar no telefone da prefeitura mesmo, que é o 3421-1501. 1501. Isso, correto. Te ajudei aí, Adson. Isso, obrigado. Adson, muito obrigado, então, por ter conversado comigo e ter participado aqui do nosso pod da Prefeitura. E suas Ok. considerações finais e algo que você queira falar, pedir para a população, agradecer, fica à vontade. Então, eu só tenho a agradecer, né? A população, às vezes, assim, reconhece bem o trabalho da gente. Eu tive num bairro, né, que veio, acho que uns 30 pessoas, né, em volta do carro, falou que o trabalho da gente é muito bom, que vê na televisão como que a Defesa Civil age, né, e me pediram ajuda. E eu falei que a gente, né, tá disposto ali sempre a ajudar, sempre tá dando um apoio. E, inclusive, deixando a deixa aqui, a gente, né, vai colocar em prática um aplicativo que a gente consegue mandar uma mensagem, né, para cada região. A gente vai fazer um cadastro das áreas de risco. Então, cada residência eu tenho que ir e no aplicativo eu tenho que colocar as coordenadas exatas daquela residência, né? Uhum. Então, eu vou cadastrar todo mundo, né, daqui de Goiás que está na área de risco, não só Goiás, como todo mundo dos distritos, né? Eu já até iniciei fazer esse trabalho, que é lá em Belo Monte. Acho que pouca gente em Goiás acho que conhece Belo Monte, né? Não sei se você já ouviu falar dessa Não conheço, mas já comunidade. ouvi falar. Sim, é. Então, pouca gente que conhece lá. Então, eu já iniciei o trabalho lá, inclusive eu tenho que voltar, porque quando eu tive lá, muita gente estava trabalhando, né? Alguns ficam lá final de semana, então eu tenho que voltar lá para acabar de fazer o trabalho. E aqui em Goiás tem algumas áreas de risco, né? Que eu vou fazer esse trabalho. E é um aplicativo muito bom que a CEMIG cedeu para a gente, né? E eu consigo mandar essa mensagem ali. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né? A gente a gente, o- o- como que eu vou dizer? A população, às vezes, reconhece muito o trabalho da Defesa Civil, porque todo mundo vê na televisão, né? O pessoal da Defesa Civil chega e ajuda e tal. Então, Uhum. a gente tem uma aceitação muito boa aqui, graças a Deus. Só tenho a agradecer. Certo. Adson, então, muito obrigado pela participação aqui no nosso pod da Prefeitura. Até uma próxima oportunidade. E que vocês tenham trabalho, mas nem tanto, porque Sim, se a sim. Defesa Civil funcionar muito é porque existem vários riscos. E Sim, tomara sim. que nenhum goianense corra risco de vida, risco de perder aí seu imóvel e perder algum familiar
tanto no período chuvoso quanto no período de seca. E você que nos acompanha, fique ligado aqui no nosso canal no YouTube e também no nosso Instagram da Prefeitura Municipal de Goiânia, porque aparecemos aí na sua tela, no seu smartphone, com vários conteúdos das entrevistas que são feitas aqui semanalmente. E voltaremos a qualquer momento com outro assunto de alguma secretaria que pertence ao município de Goiânia. Prefeitura Municipal de Goiânia, aqui cada pessoa importa. Até a próxima!